vontade dele. Você não conhece, você pode acompanhar e aprender juntamente conosco. Como é bom nos congregarmos e adorar-te, ó Deus. Como é bom sempre exaltar teu grande nome. Como é bom render-te graças. Como é bom dar-te aleluia. Como é bom em união te adorar. Como é bom nos congregarmos e adorar-te, ó Deus. Como é bom sempre exaltar teu grande nome. Como é bom render-te graças. Como é bom dar-te aleluias. Como é bom em união te adorar. Aleluia, 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 como é bom nos congregarmos e adorar-te, ó Deus. Como é bom sempre exaltar teu nome. Como é bom render-te graças. Como é bom dar-te aleluias. Como é bom em união te Capítulo de número 11, verso de número 26. Depois dos Evangelhos, você vai passar por Atos, você vai passar por Romanos, você vai chegar à primeira carta de Paulo aos Coríntios. Importante que você encontre. Onde diz assim a palavra de Deus: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice,
anunciais a morte do Senhor. Até quando, querido? Não ouvi direito. Até quando? Eu vou ler mais uma vez. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Fecha os teus olhos em nome de Jesus, mas o teu coração continua aberto. E você pode abrir seus lábios também para falar com esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso. Pai amado, Pai querido, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Deus das nossas vidas, Deus grandioso, Deus o qual, assim como diz a Tua palavra, o qual nos escondeu, o qual nos protegeu, as nossas vidas, Senhor, estão escondidas em Ti, estão guardadas em Ti. Pai Santo, nós glorificamos a Ti, Senhor, pelo Teu imenso amor, pelo Teu poder infinito. Nós glorificamos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, porque um dia nós fomos encontrados, Senhor, um dia nós fomos resgatados, um dia nós podemos dizer que, não que nós havíamos nos perdido das Tuas vistas, Senhor, mas nós podemos dizer que um dia nós fomos achados pelo Senhor. O Senhor nos encontrou através da Tua palavra, e a Tua palavra causou impacto na nossa vida e nos transformou através do Teu Espírito Santo. Eu Te louvo, Deus, eu Te louvo, Senhor, eu Te glorifico em todos os dias, Senhor, da minha vida, Senhor. Eu quero, Senhor, ter forças e fôlego para Te louvar. Enquanto o Senhor não riscar, Senhor, o nosso nome, Senhor, e enquanto o Senhor não, da terra dos viventes, enquanto o Senhor não nos recolher, nós queremos continuar, Senhor, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Em nome de Jesus, Senhor, a Ti seja a honra, a Ti seja a glória, o louvor e a adoração. Amém, Jesus. Amém. Pode se sentar, querido, dando graças a Deus. E eu creio que para a vida do cristão, enquanto o Senhor não tirar o cristão da terra dos viventes, enquanto Ele não riscar o nome, claro, desse mundo, o nosso nome de habitantes, de morador da terra, peregrino nessa terra, quando o Senhor não nos tirar dessa condição, o desafio nosso, querido, é louvar e glorificar o nome desse Deus. Está tudo bem, louve a Deus. Não está tudo bem, também louve a Deus, porque Ele é digno, Ele é merecedor do nosso louvor e também da nossa adoração. Irmãos, por que nós lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, lá no versículo de número 26? Porque aquele trecho, querido, aquele versículo, ele nos dá uma dica a respeito do que nós devemos anunciar até que venha o Senhor Jesus. Então você percebe que a palavra do Senhor é sempre direcionada pelo Espírito Santo, e a própria palavra direciona a maneira que nós devemos nos expressar, e o que nós devemos ensinar, e o que nós devemos transmitir. Por exemplo, se você vai lá no livro de Jonas, profeta menor, a Bíblia diz que quando o Senhor Deus enviou ele para Nínive, para a missão, Deus também deu a palavra para ele, para que ele anunciasse exatamente aquelas palavras as quais Deus havia dito a ele. E os discípulos, eles iriam estar um tempo sem o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus disse assim a eles, que quando eles fossem levados diante de autoridades, diante de magistrados, pessoas humanamente falando sábias, eles não se preocupassem com aquilo que eles haveriam de dizer, mas o Espírito Santo assim faria, porque é a intenção de Deus fazer com que a palavra chegue, porém a palavra determinada por Deus, a palavra dada pelo próprio Deus. E tem peso isso, tem muito peso. E se você procurar, se a tua tradução for também revista e atualizada, a sua Bíblia, você vai ler no livro do profeta Zacarias, no capítulo 12, começa falando a respeito do peso da palavra de Deus. Ou seja, é um peso, é uma responsabilidade anunciar o Evangelho do Senhor, porque existe uma direção. E todo caminho que mostra uma direção, existe uma responsabilidade muito grande. E porque quando se anda sem direção, querido, não se faz tanta questão se vai parar, se a pessoa vai continuar, se a pessoa vai correr. Mas quando existe uma direção determinada, então a pessoa, assim como diz a palavra do Senhor, quando ela foi dada para Josué, para que ele não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda, a direção é sempre a mesma. E o Senhor Jesus, quando ele veio aqui à terra, a direção também foi uma. O Senhor Jesus, ele nasceu, porém o dia da sua morte ele também já sabia. Ele também já sabia, os dias estavam contados por Deus, pelo Senhor. Mas também o Senhor Jesus já sabia todas as coisas. Nada aconteceu fora do controle do Senhor Jesus, porque Ele tinha poder, Ele tinha domínio
sobre tudo e sobre todas as coisas. As pessoas estavam conversando com ele, ele estava lendo os pensamentos, ele sabia o que as pessoas estavam pensando, arrazoando, como ele dizia, a expressão que ele usava, nos corações delas. Então, querido, mas quando nós chegamos próximo de um sacrifício, e o que é sacrifício? O sacrifício, amado, é toda a vida, quando ela é apresentada diante do Senhor, nós podemos chamar de sacrifício. Então todas as crianças, até mesmo, quando elas são apresentadas no altar de Deus, não são batizadas, porque a palavra de Deus diz que nós não podemos batizar crianças, mas assim como o Senhor Jesus, com 8 dias, foi apresentado lá para Simeão, né, diante do altar do Senhor, e Simeão e Ana estava lá também, mas ele foi apresentado ao Senhor, e Simeão disse que Deus podia o levar, porque os olhos dele já haviam visto a salvação. Simeão já era velho, avançado em idade, diz a palavra. Então, querido, quando nós falamos em cruz, nós falamos, ou seja, em vida no altar, nós falamos também de cruz, porque não há vida no altar se não tiver uma cruz, e a cruz é companheira do cristão, amado. Não tem evangelho sem cruz, não tem evangelho sem renúncia, faz parte da vida do cristão. Não estou pedindo para você pôr uma cruz no seu peito, tá bom? Vou comprar um para mim, para eu pôr aqui na correntinha. Não faz isso não, tá bom? Faz aquilo que Jesus diz: quem quer vir após mim, a cada dia negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele está falando dessa cruz, ele está falando de renúncia, ele está falando de entrega. Mas, querido, a vida do Senhor Jesus, ela foi passando e o tempo foi diminuindo, e com certeza, quando não se sabe os dias da vida, como nós não sabemos, a vida é vivida de uma maneira. Mas quando se sabe os dias da vida, por exemplo, se Deus diz para mim, muito claro para mim, você vai morrer, eu vou te levar daqui a 2 anos. Se Deus diz assim para mim, irmãos, cada dia que passa, você fala, falta um a menos, né? E Jesus sabia disso. Ele sabia que o ministério dele tinha um tempo para se cumprir aqui na terra, e depois do tempo cumprido, é o que ele disse na cruz: está tudo consumado, está tudo feito, está tudo terminado. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Mas o tempo foi passando, e o Senhor Jesus foi anunciando o Evangelho, foi anunciando a palavra de Deus, o Evangelho do Reino. Mas houve um dia que o Senhor Jesus foi preso, isso estava escrito. Houve um dia que o Senhor Jesus foi blasfemado, blasfemaram dele, dizendo que não era aquilo que ele era. Houve um dia, querido, que a pessoa chamada Pilatos estava de frente àquele que disse em João 14,6, sendo a verdade, o caminho, a verdade, a vida, alguém procurando a verdade ali diante do Senhor Jesus e não descobriu a verdade. Houve um dia, querido, em que o Senhor Jesus, ele precisou ir além dos discípulos. Até então ele andava sempre junto com os discípulos, mas no dia mais angustiante da sua vida, podemos chamar assim, e a Bíblia diz que ele foi orar no Getsêmani com seus discípulos. Ele disse assim para os discípulos: olha, fiquem aqui, porque eu vou um pouco adiante, porque existem momentos na nossa vida que não dá para simplesmente estar entre as pessoas. Existem momentos que nós precisamos ir adiante, amado, e adiante, o nosso momento com Deus. Então, por que nós precisamos viver o nosso momento com Deus? Porque você pode sentir a presença do Senhor, querido, no meio das pessoas, no meio dos irmãos. É bom e agradável que os irmãos vivam em união. Salmo 133. É bom, é agradável isso diante do Senhor. Mas existem momentos na nossa vida que nós precisamos nos isolar, entre aspas, né? Nos isolar e ter nossos próprios momentos com Deus. Porque o tratamento, querido, você pode ver quando se faz um tratamento, quando a pessoa ela realiza um determinado tratamento, é para que ela se fortaleça. E quando nós temos um tratamento com Deus, é porque Ele quer nos fortalecer. E esse tratamento ele precisa acontecer. Você pode ver, como diz o livro de Salmo 91, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por que uns caem e outros ficam de pé? Pergunta que eu faço para você. Será que todas as pessoas que caem, elas estão olhando para Jesus? É por isso que elas caíram? Se distraíram de estar tanto olhando para Jesus? Eu creio que quando alguém está olhando para Jesus, querido, a Bíblia diz que o justo ele pode até cair 7 vezes, mas 7 vezes ele levantará. Não estou profetizando uma queda não, mas eu estou profetizando, querido, que você se levante a cada dia em nome de Jesus, e você continue prosseguindo por esse caminho, porque a nossa coroa, querido, está com o Senhor, e Ele está na frente de nós. Ele está na nossa frente. E quando nós olhamos para algumas passagens, por exemplo, Isaías capítulo de número 53, nós vemos o retrato do Senhor Jesus, quando ele foi blasfemado pelos homens,
quando o Senhor Jesus estava ali na cruz, Jesus desfigurado, um Jesus, como diz a palavra de Deus. Eu vou ler alguns versículos do livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, diz assim: quem deu crédito, ou quem creu na nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor. Quando ele está falando a respeito disso, ele está falando do Senhor Jesus, o braço forte, o braço do Senhor Deus. A quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo. E continua dizendo a palavra de Deus que perante ele, né, como raiz em uma terra seca, uma terra tenra, uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens esconderam o rosto. E quantos não escondem o rosto do Senhor até hoje? Até o dia de hoje a pessoa fala assim: o que Deus, Jesus, que história é essa? Eu prefiro viver na porta larga, viver fazendo tudo aquilo que eu posso. Muitos andam escondendo o rosto até hoje, não querendo olhar para o Senhor Jesus. Mas deixa eu dizer algo para você, algo animador. Um dia todos nós vamos ter que olhar para o Senhor Jesus, encarar Ele face a face. A Bíblia diz que até os que o transpassaram vão ter que estar de frente com o Senhor Jesus. Se eles se arrependeram, amém. Mas se eles não se arrependeram, eles vão ver que aquele que eles o transpassaram, que o transpassou de um lado ao outro, aquela lança, e qual derramou todo o sangue do Senhor Jesus, ele vive. E ele não morreu, mas ele ressuscitou e vive mais que nunca, amado, porque a morte não pôde vencer o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que assim como o Senhor Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, nós seremos ressuscitados também. Amém? E diz mais alguns versículos aí para baixo que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o repudiávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então você percebe por que o ser humano tem alguma liberdade com Deus? Por causa do Senhor Jesus. Porque o ser humano ele tem essa liberdade de orar a Deus por causa do Senhor Jesus. Tudo quanto é privilégio, querido, que nós temos, podemos chamar assim, dessa liberdade, dessa segurança de nós dizermos assim: Senhor, quando a oração final do dia, normalmente, Senhor, muito obrigado por mais um dia, abençoa o meu dia de amanhã. Porém, se o Senhor não permitir que eu viva no dia de amanhã, eu quero me encontrar com o Senhor. Essa segurança, esse tipo de privilégio, querido, homem nenhum pode dar. Esse tipo de privilégio a pessoa não encontra em lugar nenhum, mas ela só encontra com Deus, se encontra com Jesus, ela só encontra na palavra, e quando o Espírito Santo testifica de que ela é filha de Deus. E quando nós olhamos, querido, o Salmo de número 22, o Salmo de número 22, amado, em alguns estudos você pode verificar isso. O Salmo de número 22, ele é chamado de o Salmo da Cruz. Não sei se você chegou a ler o Salmo de número 22, é um pouco longo, mas vale a pena você ler, e também toda a Bíblia, também todos os outros salmos. Mas o Salmo de 22, ele é, se fôssemos nomear, nós poderíamos chamá-lo de o Salmo da Cruz. Por que, pastor, o Salmo da Cruz? Porque o Salmo de número 22, ele revela todo o sentimento do Senhor Jesus. Os evangelistas, os profetas falam sim a respeito de Jesus, falam a respeito da cruz, e mais algo assim rápido. O Salmo de 22 fala a respeito de sentimento. Ele expressa, o sentimento é um salmo messiânico, ele expressa o sentimento do Senhor Jesus na cruz. E eu creio, querido, que todo cristão, toda pessoa que ela recebe o título de cristão, e quando alguém recebe o título de cristão, a partir da próxima terça-feira, nós vamos entrar no estudo do livro de Atos dos Apóstolos, e é no primeiro livro que os irmãos ali, os apóstolos, eles começam a ser chamados de cristãos, no livro de Atos, porque se pareciam com Cristo, e nas atitudes, no falar, nas obras,
Mas, querido, todo aquele que é chamado de cristão, aquele que é considerado cristão, aquele que se identifica, que o Espírito Santo confirmou no coração dele, testificou a respeito da vida dele com Deus, da segurança de que ele vai morar com o Senhor, eu creio que já ouviu ou já se expressou algumas vezes, ou já teve algum tipo de sentimento que Cristo teve. Porque, querido, se nós somos cristãos, é porque nós nos parecemos em algo com Cristo. Amém? Você concorda com isso? E se Cristo ele foi para a cruz e ele disse que nós precisaríamos tomar a nossa cruz, então tem que haver alguma semelhança. Amém? Se Cristo foi blasfemado, em algum momento da nossa vida a blasfêmia ela vai chegar. Muitas vezes demora um pouquinho, mas ela chega. Muitas vezes alguém pode dizer, assim como disse para o Senhor Jesus, que ele não era filho de Deus, assim como o próprio Satanás se manifestou a ele na tentação, Mateus 4, e disse para ele que ele não era. Se você é filho de Deus, por que você está com fome? Por que você não transforma essas pedras em pães e satisfaz o seu desejo? O desejo da carne, é claro. Talvez em um momento da tua vida você vai ouvir, se você é filho de Deus, e aí? Mostre que você é filho. Sabe, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem filhos em cima, Deus tem filhos no meio, intermediários, Deus tem filho embaixo. Deus tem filhos como José de Arimateia, importantes, conhecidos na sociedade. Deus tem filhos comuns, Mateus, publicano, Zaqueu e outros assim. Mas Deus tem filhos também, Lázaro. Você sabia disso? Não sei em que qualidade nós nos encontramos ou nos encaixamos. Melhor refletir um pouco sobre isso. Mas independente do degrau, do lugar onde nós nos colocamos diante da sociedade, uma coisa que nós não podemos perder é a identidade de filho. Essa não podemos perder. Muitas coisas no mundo, eu creio que nós vamos perder sim. Muitas coisas no mundo. Mas a identidade de filho, essa não. Essa tem que estar guardada, porque um dia nós precisamos ser reconhecidos, porque um dia nós não podemos ser confundidos, diz a palavra de Deus. Mas deixa eu ler alguns versículos do Salmo de número 22. Quero começar pelo primeiro. É claro que só alguns. Diz assim a palavra de Deus: Deus meu, por que me desamparastes? Essa expressão foi usada pelo Senhor Jesus na cruz. Então você percebe de onde vêm essas palavras. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido, ou da minha oração, do meu clamor, e não me auxilias? Por que o Senhor não me ajuda? A oração do Senhor Jesus, daquele que veio de Deus, daquele que disse certa vez: vocês são de baixo, eu sou de cima. Daquele que disse isso, daquele que, como diz a palavra do Senhor no livro, no Evangelho de João, quando diz que ele não frequentou escola alguma, e é isso que impressionava as pessoas, e ele crescia tanto na graça como no conhecimento, em estatura, crescia tudo junto, e com 12 anos ele já ensinava na sinagoga, e as pessoas ficavam lá espantadas. O garoto com 12 anos, agora imagine com 30 anos quando ele saiu para o ministério. As pessoas não sabiam, não tinham o que dizer a respeito do Senhor Jesus. Em palavra alguma, em situação alguma, ele entrava errado. Querida, a Bíblia diz que palavra nenhuma de engano passou pela boca do Senhor Jesus, e também pensamento nenhum. Mas ele disse assim: por que não me auxilias? Continua dizendo a palavra de Deus: Deus meu, eu clamo dia, e eu também clamo, não sei como está aí na tua tradução, mas aqui está escrito que eu clamo de dia, e tu não me ouves, tu não me escutas, e de noite, e não tenho sossego, não tenho tranquilidade. Ou seja, irmão, deixa eu pôr uma vírgula aqui, por um parênteses aqui. Existem momentos na nossa vida, aqui é claro um plano específico de Deus para o Senhor Jesus, mas existem momentos na nossa vida, existem planos de Deus na nossa vida, que nós vamos nos sentir exatamente como Cristo, porque nós somos cristãos. Existem momentos que nós vamos orar a Deus, e vai ser como se Deus não ouvisse a nossa oração. É como se não ouvisse, mas Ele ouve e Ele recebe. E a nossa oração, querido, independente de como que nós estejamos, a nossa oração ela precisa ter uma direção: o trono de Deus, o coração de Deus, a presença de Deus, e ela ainda tem que subir com adoração diante do Senhor.
Fácil ser cristão? Jesus falou que a porta é estreita. Jesus falou que o caminho é estreito. Mas Ele disse que no nome dEle nós poderíamos passar por esse caminho, passar por essa porta, no nome dEle. É claro que não cabe nada. Não cabe nada além de nós, da nossa fé. Não cabe nada. Por exemplo, se esse é o meu pecado, se essa é o meu vício, se esse é o meu pecado, por exemplo, não cabe eu e esse objeto. Não cabe. O caminho é tão estreito, querido, que só cabe a própria pessoa. Só a própria pessoa que tem essa identidade de filho de Deus, só ela que cabe nesse caminho, não cabe mais nada. Então algumas coisas, você sabe quando o barco ele está para naufragar? Lá nós vamos estudar em Atos dos Apóstolos, quando fala a respeito do naufrágio de Paulo. Mas quando o barco muitas vezes ele está com sintoma de naufrágio, sabe o que as pessoas fazem? Elas começam a aliviar. Então elas começam a jogar algumas coisas assim que elas julgam pesadas. Elas começam a jogar para fora, jogar na água, porque elas preferem perder os bens do que a própria vida. Então elas começam a tirar ali tudo aquilo que pode fazer com que venha naufragar mais rápido. Ou talvez se elas jogarem aqueles objetos todos fora, pode ser que o barco não venha naufragar. Sabe a vida do cristão? Nós precisamos, todo cristão tem que passar por esse momento. Ele precisa, ele necessita passar por esse momento em que, se ele não for descartando algumas coisas da vida dele, aquilo que desagrada a Deus, se ele não for jogando fora, se ele não for sepultando os males que acompanhava ele pode naufragar. E ele tem por tendência a naufragar. E isso está escrito na palavra de Deus. Porque até isso vale para a igreja e até para muitos homens de Deus, até mesmo. Você pode pensar assim, mas para pastor tem julgamento? Leia Tiago capítulo 3, você vai ver que o julgamento é mais rígido ainda, mais duro ainda. Tiago capítulo 3. E a Bíblia diz que naquele dia, como está escrito em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, que naquele dia muitos chegarão diante do Senhor e dizer: Senhor, nós em Teu nome expulsamos demônio, em Teu nome nós curamos, em Teu nome nós fizemos maravilha, em Teu nome nós fizemos tantas coisas, Senhor. E o Senhor ainda vai dizer para eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Sabe por quê, irmãos? Porque em nossos dias, deixa eu pôr um parênteses aqui, os nossos dias, uma preocupação que muitas pessoas têm não é simplesmente em fazer a obra como o Senhor tem determinado, mas simplesmente em fazer. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus falou para Noé: Noé, isso serve para a nossa vida cristã também, a nossa vida do dia a dia. Não basta simplesmente viver com a Bíblia embaixo do braço, é preciso ler, acreditar nela e obedecer aquilo que está escrito. Quando Deus disse para Noé, para que Noé construísse uma arca, Deus falou a respeito da madeira que Noé ia usar, do betume, daquilo que depois de pronto, Noé ia revestir para que não entrasse água. Deus deu todos os detalhes, deu a planta para Noé, falou: Noé, eu quero que você faça assim, a planta é essa. E depois de tudo pronto, querido, veio o dilúvio. Veio o dilúvio. Os animais, é claro, já, mas a família de Noé na arca. Mas quando o dilúvio veio, a arca se levantou com as águas. Querido, você acredita que se Noé tivesse feito exatamente como ele disse? Não, Deus pediu para eu fizesse com essa madeira. Puxa, mas também tem uma madeira aqui que é boa, hein? Eu acho que é melhor do que essa que Deus disse, recomendou. E eu acho que eu vou fazer com essa outra. E de repente nas pressas, Deus falou assim: bom, eu vou fazer com essa outra porque eu também acho que é boa. Irmãos, eu não creio que a arca de Noé teria subido, mas eu creio que a história de Noé teria sido outra. Assim como, por exemplo, as nossas vidas, não basta nós simplesmente vivermos a vida cristã, ou dizemos que vivemos a vida cristã, não simplesmente isso, mas a nossa vida cristã, querido, ela é apresentada aqui. De repente você olha o pastor pregando, você fala assim: ah, o pastor é homem de Deus e vive a vida com Deus. Querido, a gente começa a ministrar a palavra aqui, o cumprimento é na rua, lá fora, onde você não vê, onde a esposa não vê, os filhos não veem. É lá fora que a vida cristã continua. Aqui nós expomos o Evangelho, mas você pensa que a gente também não tem que correr atrás do Senhor Jesus? Você pensa que a gente também não tem que se estreitar para entrar por essa porta? Você pensa que a gente também todos os dias não tem que pegar essa cruz e falar: Senhor, me ajuda, Senhor, aquilo que não for do Senhor, afasta de mim. Todos os dias, querido, a gente tem que se negar, virar os olhos de muitas coisas, para que o coração
coração muitas vezes enganoso, virar os olhos de muitas coisas, alguns assuntos saem de perto porque desagrada e entristece a gente, mas a verdade não só nos entristece, mas entristece aquele que está dentro de nós, é o Espírito Santo, e muitas vezes nós precisamos tomar algumas atitudes para que nós não sejamos ali contaminados, para que um furo no barco, na arca nossa, não venha fazer com que a água comece a entrar. E de repente a pessoa pensa assim: ah, está entrando um pouquinho de água aqui, mas acho que não vai afundar não. Não vai? Tudo começa assim, querido, de pouquinho. Nós falávamos sempre a respeito de família. Tudo começa de detalhes, problemas não resolvidos. Lá na frente, buf, a pessoa fala assim: ah, não vale nem a pena investir mais. Já saturou, cansado, não aguento mais nem ouvir falar no nome. Começa assim, querido. A arca, o barco, ele afunda. A vida do cristão também, ela entra em naufrágio, querido. Exatamente assim. Hoje um problema não resolvido, um pecado que não se pede perdão. O salmista passou por isso. Quando ele disse: quando eu me calei, secaram os meus ossos. Ele se sentiu, sabe, querido, uma angústia muito grande. Ele se sentiu como se estivesse afundando, naufragando na fé. E muitos cristãos, eles naufragam na fé porque o não tem nada a ver. Ou imagina, isso tem acompanhado, é uma maldição, nós podemos chamar assim, tem acompanhado a vida de muitas pessoas. E você pode ter certeza que tem arranhado ali o casco do barco, da arca. E você já viu aquele ditado que dizem lá no mundo: água mole, pedra dura, tanto bate até que flui. Um ditado lá do mundo. Mas a Bíblia diz que as más companhias corrompem os maus costumes. As más companhias corrompem os bons costumes também, diz a Bíblia. E às vezes a pessoa, quando ela não está preparada para transformar a vida de alguém, porque não buscou o fortalecimento do Senhor, mas tem uma companhia que só o sangue de Jesus, ela tem por tendência a ser corrompida, porque ela ouve uma palavra muitas vezes e não repreende. Uma situação, ela não diz: olha, isso aí não agrada a Deus, não faz isso não. Ela sempre vai ficando ali tranquila, calma, e aquilo acaba muitas vezes tomando conta da vida dela, e a hora que ela menos espera, ela começa a se esfriar na fé. Como diz a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, a chama do Espírito começa a se apagar. E você sabe quando começa a se apagar a chama do Espírito? Quando para você tudo é indiferente. Quando as pessoas, elas já falam assim: ah, eu sou um cristão, gente boa, que só aceito em todos os lugares, sou um cristão eclético. Onde eu vou, tenho amizade com todo mundo, trato bem todo mundo. Sabe, irmão, você pode tratar bem todo mundo. A Bíblia diz que nós precisamos tratar. Porém, amado, a Bíblia diz também, no livro do profeta Malaquias, que sempre vai haver diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. A palavra de Deus tem que estar na tua boca e na tua vida, amado. O testemunho, ele tem que te acompanhar por onde quer que você for. O testemunho tem que te acompanhar. As pessoas muitas vezes não precisam nem ouvir você falar de Jesus, mas a tua vida, você vivendo lá no teu trabalho, lá onde for, querido, as pessoas vão olhar para a tua vida e vai falar assim: esse moço é diferente. Essa moça aí, eu não sei o que acontece não, mas eu não vejo nas rodinhas aquelas gargalhadas lá que escutam no setor inteiro. Tem 300 metros quadrados o setor, amado. A pessoa dá uma gargalhada, todo mundo já sabe: ai, olha lá, está acontecendo alguma coisa engraçada lá. Sabe, querido? Continua dizendo aqui a palavra de Deus: porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos pais, os nossos antepassados, em ti confiaram. E confiaram e tu os livraste. Você sabe quando que Deus livra alguém, querido? Quando a pessoa continua confiando. Quando a pessoa permanece confiando. Você conhece a história? Qualquer dia nós vamos ministrar sobre esse assunto. Você conhece a história de Ló? Ló, sobrinho de Abraão. Quando Deus, através da intercessão de Abraão, tirou Ló de Sodoma e de Gomorra, lá, que Deus ia destruir, as cidades circunvizinhas, Deus ia destruir, Deus ia os livrar do mal. Deus ia os livrar de toda aquele fogo, enxofre que caiu lá, e toda aquela perdição. Deus tinha intenção de os livrar. Deus livrou os que continuaram crendo, porque quando eles saíram, o anjo foi lá e tirou eles de lá. Quando eles estavam na caminhada, e a questão é a caminhada, os que continuaram crendo, eles foram olhando para frente. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta: se nós continuarmos crendo, ou se nós continuamos crendo, o que tem lá atrás para nós, irmãos? Para nós não tem nada lá atrás. O que nós queremos está na frente, amado.
Às vezes você vê os cristãos até com torcicolo, andando e olhando para trás. Espiritual, sabe? Torcicolo, fica andando assim, né? Irmãos, o que nós queremos está na frente. Está na frente, amado. Até aquele que lança a mão no arado. A palavra de Deus diz que nós não podemos olhar para trás. Agora nós estamos com recurso. Daqui a alguns dias nós vamos poder estar passando para você a respeito de alguém quando ele está arando a terra. Era um arado, espécie assim de um arado de madeira, assim, os cavalos iam puxando, e tinha uma espécie de um vinho, assim, na parte de baixo, e a pessoa que estava arando, ela segurava dos dois lados, e ele ia assim, meio que desviando das raízes dos paus assim, que estavam até mesmo enfincados na terra, e coisas desse tipo. Então ela tinha que ir se meio que desviando, quando ela estava arando, e se ela olhasse para trás, poderia ser fatal. Você já correu olhando para trás? Correu olhando para trás? Você já fez isso? Não faça isso. Qualquer ali declínio no chão, ou qualquer suspensãozinha, elevação, pode te derrubar. E o tombo muitas vezes é feio e difícil depois de se levantar. Então, querido, a palavra do Senhor diz que porque eles confiaram no Senhor Deus, então Deus os livrou. Então, quando eles iam saindo de Sodoma, lá de Gomorra, eles iam saindo, a mulher de Ló, ela sabia que Deus estava livrando ela, mas ela sentiu um desejo, sabe aquela coceira? Ai meu Deus do céu, só hoje eu vou cair no mundinho, só hoje eu vou deitar rolar. Senhor, o Senhor está vendo, o Senhor sabe o desejo do meu coração, amanhã eu volto a te servir, só hoje. E a pessoa dá uma olhadinha para trás. Sabe o que aconteceu com a mulher de Ló? Você imaginou se no momento desse o Senhor Jesus volta? Ou se, assim como está escrito na palavra, os nossos dias todos estão escritos diante do Senhor. Imagine se já é a nossa hora de ser recolhido. Como é que fica a situação? Por causa de um dia, amado, perder a eternidade, salvação. Misericórdia, irmão, não troca não vale a pena. E a mulher de Ló olhou para trás para ver o que estava acontecendo. Aquele barulho, aquele cheiro de enxofre. Deixa eu ver o que está acontecendo. A hora que ela olhou para trás, a promessa, a aliança se rompeu. Deus tinha uma aliança com aqueles que estavam olhando para frente. A aliança se rompeu por parte dela, e ela se transformou na estátua de sal, lá nas proximidades do Mar Morto, onde existem vídeos até hoje. E, querido, ou seja, o fato de olhar para trás significa que ainda existe um desejo de saber o que está acontecendo lá. A Bíblia nos relata, querido, a respeito o tipo de assunto que nós precisamos pensar. A Bíblia nos diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que o assunto de Paulo era Jesus, era só um, era Jesus. Interessante, né? O assunto do homem de Deus era Jesus, era Evangelho. Ele estava prosseguindo para o alvo. E se o alvo está na frente, por que eu vou olhar para trás? E a palavra do Senhor, ela nos fala a respeito disso. E continua dizendo aqui, versículo de número 5, continua dizendo: a ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. É difícil fazer uma leitura sem fazer parada. Você sabe por que um dia o Senhor Jesus vai nos reconhecer quando Ele vier para nos buscar? Você sabe por quê? Que um dia Ele vai nos reconhecer? Ele vai me reconhecer porque olha só, a Bíblia diz que eu sou a imagem de Deus. Você sabia que essa expressão imagem de Deus não é expressão física, mas é espiritual? Porque quando Adão, lá no Jardim do Éden, ele começou a ter filhos depois do pecado, os filhos não nasciam conforme a imagem de Deus, mas conforme a imagem de Adão, porque o homem já havia caído. Então a pessoa, ela só toma de volta, ela só toma de volta, e só torna a se parecer com o Senhor, e só torna a ser imagem de Deus quando ela começa a praticar as obras de Deus. Hoje eu ia falar a respeito de um assunto, mas Deus é todo poderoso. Eu ia falar a respeito dos filhos de Deus e a respeito dos filhos do diabo, das obras de cada um, dos dois pais, da obra de cada um. Eu ia falar a respeito disso, mas com outra oportunidade nós vamos falar a respeito disso. Mas, querido, então significa que nós vamos ser reconhecidos pelo que nós temos de Deus. Sabe de uma coisa? Por exemplo, se esse objeto é meu e eu dou um desse para cada um dos irmãos, e eu quero reconhecer você, sabe como é que eu reconheço você? Por aquilo que você tem. A Bíblia diz que nos foi dado um penhor, foi dado algo em valor para nós, como garantia de que Jesus iria voltar.
E é por isso que nós falamos tanto a respeito da volta do Senhor Jesus. Nos foi dado algo, não algo que não valesse nada, mas algo precioso. A pessoa do próprio Deus veio morar em nós, o Espírito Santo veio morar em nós. E essa é a certeza de que o Senhor Jesus vai voltar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ainda está atuando. O Espírito Santo ainda não foi recolhido. Em cada tempo é a obra de algum. Por exemplo, no Antigo Testamento você vai encontrar que a obra que predomina, você vai ouvir falar mais da obra de Deus, o Espírito Santo. Depois veio a obra do Senhor Jesus, quando Ele se manifestou na terra, e o Senhor Jesus começou a fazer a obra. Mas agora a obra é do Espírito Santo, e em nome de Jesus, é claro, nós oramos a Deus para que o Espírito Santo faça a obra. Mas a obra agora, a atuação é do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus disse: eu vou, mas o outro Consolador, Ele vai vir. Então o Senhor Jesus, Ele intercede por nós, sim. Ele está ali intermediário, intercedendo por nós. Mas o Espírito Santo é aquele que... Porque quando você ora a Jesus, o Senhor Jesus intercede pela minha vida e pela tua vida aquilo que nós oramos. Quando nós não temos nem força, nem condição de orar ao Senhor, o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, querido, a obra do Espírito Santo, ela está acontecendo, e esse valor, essa preciosidade que Deus deixou para conosco, deixou em nós, isso, através do Espírito Santo, o Senhor Jesus vai nos reconhecer no dia do arrebatamento. É como se Ele dissesse assim aos anjos: vão e recolham aqueles que têm identidade. Sabe qual é a identidade de Deus, querido? Espírito Santo. Esse é o selo. Sabe para que serve um selo? Esses dias alguns irmãos vão receber correspondência daqui a uns dias. Nós colocamos no correio, os aniversariantes do mês. Mas o selo significa que quando eu coloco, normalmente, quando eu olho e vejo que a carta não falta mais nada, eu coloco o selo, eu ponho o selo. Porque por lei, quando você põe o selo, aquilo não pertence mais a você, pertence ao destinatário. Você pode estar até ali, mas pertence ao destinatário. Então por isso, primeiro preenche a correspondência toda, ela procura ver se tem algum erro. Se não tiver, você fecha com cola e põe o selo, porque você pode pôr no correio e vai chegar no lugar certo. Quando o Senhor, Ele fala a respeito do selo, o Senhor Jesus fala a respeito disso também. O que acontece? Significa que nós estamos aqui ainda, mas nós já recebemos o selo do Espírito Santo. Significa que nós não somos mais deste lugar, nós vamos para o destinatário. Sabe qual é o destinatário? A presença do Senhor. O destinatário é o céu, o destinatário é a glória, a Nova Jerusalém, aquilo que o Senhor foi preparar para nós, amado. Nós ainda estamos aqui. Mas um dia, hoje eu falei para a Ana Paula: filha, vai e coloca por favor no correio, pai, você sabe, sei, foi posar no correio. Daqui uns dias o Senhor Jesus, o Senhor Deus vai dizer para Jesus: vai, filho, vai fazer a colheita. E os anjos vão fazer a colheita. Vai fazer a colheita daqueles que já estão selados, daqueles que já estão prontos para ser recolhidos, porque eu quero eles aqui comigo. E o Senhor Jesus, querido, aqui Ele estava falando a respeito do sentimento. Esse salmo estava expressando a respeito do sentimento do Senhor Jesus. Não está falando a respeito de alguém que está bem e está reclamando da vida. Aqui é uma expressão. E Ele estava pendurado numa cruz. Quem quer vir após mim, a cada dia negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quantos aqui, por ser cristãos, falam assim? E existe uma canção que nós cantamos, nós louvamos ao Senhor com ela, que diz: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. A oração de João Batista, ele que disse isso: que o Senhor Jesus cresça e que eu diminua. Não importa que isso aconteça. Quando nós falamos isso, é como se nós estivéssemos indo para a cruz, e lá na cruz a gente estivesse dizendo tudo isso: Senhor, que o Senhor possa crescer e que eu possa diminuir. Quantos se alegram em ser crucificados por causa do Senhor Jesus? Irmãos, aqui o Salmo de número 22 diz que na cruz tem angústia muitas vezes. Aqui no Salmo de número 22 diz que os olhos do Senhor Jesus percorreram, e cadê os amigos? Na cruz tem muitas vezes isso. Porque quando você é colocado na cruz, querido, quando você abraça o Evangelho, muitas vezes os seus olhos percorrem e você não encontra ninguém que você possa contar. Muitas vezes isso acontece. E muitas vezes o Senhor permite também. Então, quantas vezes você orou a Deus, talvez pensando assim: Deus, parece que o Senhor me desamparou, Senhor, parece que a minha oração não chega mais até a Tua presença, Senhor, parece que o Senhor não ouve mais aquilo que eu digo, Senhor. O Senhor ouve sim. Senhor, onde está o Senhor? Deus está no mesmo lugar, querido, mas Ele espera que nós também continuemos no nosso lugar, no lugar de cristão, no lugar de filho, no altar, diante do trono dEle, diante da presença dEle. E na cruz
se sente tudo isso. Dá a impressão que Deus não ouve oração. Dá a impressão que Deus desamparou. Dá a impressão que os amigos, ou que as pessoas ali estão, os amigos somem, desaparecem. Dá a impressão que as pessoas estão ali e tanto que zombam de nós e parece que nada acontece com aqueles que zombam de nós. Leia o Salmo 73, você vai ver o Salmo de Asaf, fala a respeito disso. Asaf começou a questionar Deus, mas olha só, os ímpios, Senhor, estão prosperando, tantas coisas boas estão acontecendo com os ímpios. E no mesmo Salmo Deus mostra o final dos ímpios. Querido, se alegre na tua vida assim como ela é, buscando a Deus e permanecendo diante do Senhor. E continua, querido, dizendo aqui, vou ler o último versículo, que todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça. Sabe quando a pessoa estende o beiço? Eu vou fazer uma expressão para você, você pode achar engraçado. A pessoa fala assim, ó, como quem diz, isso aí, rapaz, isso aí não vale a pena parar com isso. Muda de vida. Essa cruz para quê? Desce da cruz. Vamos dizer assim, como Satanás usou muitas pessoas para dizer para Jesus. Você acha que eram pessoas que estavam dizendo para Jesus quando ele estava pendurado no madeiro, desce da cruz se tu és o Filho de Deus? Você acha que eram pessoas normais que estavam dizendo isso, em juízo perfeito que estavam dizendo isso? O próprio Satanás usando pessoas ali para desviar Jesus do objetivo, querido, porque ele veio para isso. A vitória do Senhor Jesus não estava no trono quando tentaram levar ele para governar e disseram para ele, vem, governe sobre nós. Jesus falou assim, não. Você acha que Jesus vai querer se rebaixar, mano? Um governo passageiro por um governo eterno? Muitos homens se rebaixam, se vendem muitas vezes por isso. Mas Jesus, ele não quis. E mais a vitória dele, querido, não estava no trono, ali onde eles queriam fazer com que Jesus se assentasse. Mas a vitória dele estava na cruz. E diziam para ele ali, sendo usados por Satanás, eles diziam, se tu és filho de Deus, desce da cruz. Desce da cruz, se tu és filho de Deus. Você já ouviu isso alguma vez? E quando você acha que a afronta ela já veio, já está te incomodando, chega uma afronta ainda um pouquinho mais perto, porque um dos que estavam na cruz, um pouquinho mais perto de Jesus, ali do lado, falou para ele, se é o Filho de Deus, salva-te a você e a nós também, se tu és o Filho de Deus. Sabe o que nós precisamos saber, querido? Nós cristãos, nós que julgamos ser cristãos, filhos de Deus, saber qual é o lugar da nossa vitória, saber qual é o lugar, o cenário que o Senhor quer que ele exista para que nós sejamos vitoriosos. Toda luta tem um cenário. A luta do seu irmão é diferente da tua, o cenário é outro. A vitória nós precisamos buscar e ela só vem do Senhor, ela só vem do alto. Mas o cenário é diferente. O cenário é diferente. Senhor, mas por que assim comigo? Questiona não. Faz assim como diz lá no livro de Lamentações. Fica em silêncio, aguardando a salvação, a resposta de Deus. Fica em silêncio. Aguarda aquilo que vem do Senhor. Deus, ele sabe o que faz, querido. Deus, ele sabe o que fala. Se Deus falou, se Deus disse algo para mim e para você, amado, a palavra ela vai se cumprir. Ou você imagina que a palavra de Deus é mentira? A Bíblia diz na carta de Paulo aos Romanos que todo homem é mentira, e diz que Deus é verdade. Mas a palavra de Deus é assim como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55. Ela não volta vazia, mas ela se cumpre. Assim como a chuva cai e molha a terra, também, querido, a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela se cumpre. Assim como diz em Lamentações capítulo 3, lá no versículo de número 29, onde diz assim, põe a boca no pó, talvez então haja esperança. Põe a boca no pó, rostinho no pó. Sabe, querido, às vezes nós olhamos tanto para o alto e a nossa vitória está com o nosso rostinho no pó. Tanto faz que você não dobra os seus joelhos. Eu estou falando literalmente, encurvar teu coração, mas também teu joelho diante do Senhor. E quantas vezes você disse assim ao Senhor, assim como nós cantamos algum dia, esses dias atrás, Senhor, eu não
não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés. Quantas vezes nós não oramos assim a Deus, mas nós queremos enfrentar com a nossa própria força, com a nossa própria habilidade. No mundo espiritual, irmãos, não tem habilidade. No mundo espiritual não tem força. É espiritual. O homem, ele cai por terra no mundo espiritual. Então cada vez que eu falo que eu vou na força do meu braço, a Bíblia já diz que eu sou maldito. Lá diz no livro de Jeremias: maldito todo aquele homem que põe a confiança na força do teu braço. Então a minha vitória já começou, a minha derrota já começou a ser decretada quando eu confio em mim e quando eu faço do meu jeito. Mas quando nós nos inclinamos diante do Senhor, irmãos, você quer uma coisa que quebranta o coração de Deus? É quando nós nos inclinamos diante dele e nós falamos assim: Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, diante da tua grandeza. Senhor, o Senhor sabe que eu não sou nada diante daquilo que o Senhor é. O Senhor sabe que as minhas lutas são muito maiores do que eu, e o meu inimigo é muito mais forte do que eu. Depois que você se humilha bastante diante do Senhor, faça isso na tua oração. Depois que você não cansa de se humilhar, não, depois que você se humilha bastante na presença do Senhor, você pode dizer para Ele: Senhor, mas eu sei que o Senhor está em mim, e a minha vitória vem do Senhor. Eu sei que no Senhor eu posso encontrar refúgio, porque está escrito que o Senhor é minha fortaleza, um socorro bem presente na hora da angústia. Depois que você ficar horas ali dizendo quem você é diante do Senhor, você pode dizer também quem é o Senhor: que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele pode todas as coisas, que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e uma só palavra da boca dEle pode mudar qualquer situação. Esse é o poder do nosso Deus. Feche os teus olhos por um instante. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Deus amado, Pai poderoso, Tu és o Deus conhecedor de todas as coisas. Tu sabes o começo, o meio e fim, Senhor. Antes, Senhor, que tudo fosse escrito pelo homem, o Senhor já sabia tudo o que seria escrito, porque lá do começo o Senhor já sabia o final de todas as coisas. Tu és o começo e o fim de todas as coisas. O Senhor sabia que esse livro, que essa palavra maravilhosa, que é a palavra do Senhor, iria chegar até nós e ia transformar nossas vidas, ia nos preparar para Ti, quando dessemos liberdade para isso. Pai Santo, e o que eu te peço nessa hora, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, eu não sei qual o cenário que os Teus filhos estão vivendo, Senhor. Conhecemos muito poucos. Não sei qual o cenário, a intimidade, não sei qual o cenário que os Teus filhos estão vivendo. Não sei, Senhor, eles na cruz, não sei quais são os tipos de zombadores, Senhor, que têm estado dizendo: desce da cruz, dizendo faça isso ou aquilo. Eu não sei, Senhor, mas eu sei sim que a estratégia do inimigo, ela não muda. É sempre tentar nos fazer descer da cruz, porque a partir do momento que nós descemos da cruz, então a derrota está decretada. Mas quando nós permanecemos na cruz, nós falamos exatamente como disse o Senhor Jesus: nós confiamos em Ti. Nós estamos na cruz, mas nós estamos confiando no Senhor. Nós estamos aqui aparentemente mortos diante dos homens, mas nós cremos que o Senhor nos ressuscitará, e o Senhor nos fará ser glorificados e ter um corpo glorificado, assim como o Senhor também. Glorifica, Senhor, o Teu nome através das nossas vidas, Senhor. Nós sabemos que isso pode nos levar para cima ou para baixo, para tantos lados, Senhor, mas a minha oração nessa noite é: glorifica, Senhor, o Teu nome através das nossas vidas, porque de que adianta, Senhor, estar bem, Senhor, aos olhos do mundo, mas por dentro de nós estar como um sepulcro caiado, cheirando mal muitas vezes. Nós queremos exalar o perfume de Cristo, nós queremos nos parecer no Senhor, com o Senhor à vista, e ter o cheiro do Senhor. Queremos nos parecer com o Senhor, não porque temos a credencial, um título, ou um ministério, ou um cargo, ou fazemos isso ou aquilo na Tua obra. Não, Senhor, por isso não, mas pelo que nós somos diante da Tua presença, e o Senhor é quem reconhece isso. Por mais que os homens possam não reconhecer,
Nós sabemos que o Senhor reconhece aqueles que são teus, e o Senhor não os perde de vista, e eles não serão confundidos, como diz a tua palavra, e nisso nós cremos. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Nós te louvamos, te glorificamos e te damos graças. Creia que o Amém, Senhor Jesus. tocou o seu coração nessa noite. Creia que Ele vai ressuscitar aquele sonho que há muito tempo você não lembra mais. Em nome do Senhor Jesus, eu creio, Jesus. Que tu és maravilhoso, Senhor. Que uma palavra que o Senhor venha tocar no nosso coração, muda toda a nossa história, Deus. Maravilhoso é, Senhor, crer em Ti, ó Deus. Eu sempre estar diante de Ti, do Teu altar, pronto pra sentir e
Eu, você, nossos familiares, todas as pessoas são comandadas pelo governo. E quem comanda os governos? Aparentemente ninguém. Mas só aparentemente. Porque, na verdade, 13 famílias privilegiadas comandam, e já há muito tempo, todos os governos do mundo. Neste DVD, você vai ter bastante informações sobre isso. Você sabia que essas 13 famílias detêm 70% de todo o dinheiro do mundo? E que os outros 30% são disputados por 6 bilhões e meio de pessoas? Ou seja, todos os demais habitantes da Terra? Prepare-se! Nesse DVD, você vai ter conhecimentos de coisas que você nunca imaginou. Você conhece esses símbolos? Por que a pirâmide com o olho de Horus e a coruja, dois símbolos satânicos, estão no dinheiro americano? Por que o Pentágono ocultaria em si a estrela invertida, um dos principais símbolos satânicos? E a coruja disfarçada? Por que eles usam esse comprimento? Você já ouviu falar nos Illuminatis? Nos Bilderbergs? No Mondex? E na nova ordem mundial? Você acreditaria? Veja tudo isso e algo mais. O que a TV esconde de você, nós mostramos. O mega sacrifício oferecido pelos Illuminatis em 11 de setembro de 2001, lançando a pedra fundamental para a implantação do governo mundial. A farsa do aquecimento global, a fim de culpar a humanidade. A Terra está em aquecimento acelerado e a culpa é nossa, o ser humano. E assim implementar o mais audacioso plano dos Bilderbergs, a redução da população mundial para 20% da atual. E mais, porque a farsa da ida à Lua, o falso ataque terrorista ao World Trade Center, a farsa dos discos voadores. Os discos voadores existem, mas eles não vêm direto do espaço cósmico. Surgem da Terra e dos lugares mais obscuros das pesquisas militares. O que significa o Monumento da Geórgia? O Mondex já começou a ser usado. A nova tecnologia está em teste nos Estados Unidos e já chegou ao Brasil. É a marca da besta na mão direita. Tudo isso com imagens, evidências, provas e os próprios organizadores declarando, o que não deixa dúvidas. A nova ordem mundial está aqui. A new world order. 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 And really a new world order can be... In a new world order. New world order! O presidente Lula abriu o Fórum Econômico Mundial na América Latina, defendendo uma nova ordem para o mundo. Illuminati significa os iluminados ou detentores da luz. É um pessoal que está no topo da cadeia de comando do planeta, chamado de Illuminati. No plano internacional correspondem às 13 famílias mais ricas do mundo, sendo as mais citadas os Rockefellers e os Rothschilds. Eles são os homens que realmente ditam as regras nos bastidores. Eles são a nobreza negra, os que decidem, os que fazem as regras para presidentes e governos seguirem, e nunca são vistos pelo público, pois sua ação escapa até a mais atenta busca. Seus laços familiares remontam a milhares de anos, e eles são muito cuidadosos em manter a linhagem familiar sem quebrar esses laços. Seu poder reside em dois pilares básicos, o ocultismo e a economia.
Eles possuem todos os bancos internacionais, as companhias de petróleo, os maiores negócios da indústria e comércio, a grande mídia mundial, a indústria cinematográfica. O que é mais difícil compreender para as pessoas é como um grupo tão pequeno de 125 homens e algumas mulheres controla a nossa população de 6 milhões de pessoas. Eu acho que é mais simples do que você pensa. Essas pessoas trabalham no que eu chamo de metodologia sistêmica. Por exemplo, você pega uma torta de maçã e fatia em pedaços bem pequenos. Coloca à frente de cada um desses pequenos pedaços um homem ou uma mulher da sua confiança. Controlando esse indivíduo, você controla a organização inteira. Por exemplo, considere Paul Waltz, que é o presidente do Banco Mundial. A partir dele, você pode controlar a organização inteira. Você não precisa controlar nem saber o que faz o lavador de pratos ou o limpador de banheiro. Você apenas precisa controlar o presidente, o que ele faz, o que ele pensa e no que ele acredita. O que ele faz permeia pela organização inteira. E assim você consegue, com uma pequena base de poder, controlar uma população de 6 bilhões e meio de pessoas. Eles infiltram políticos e possuem a maioria dos governos. Um exemplo é a eleição norte-americana para a presidência. Não é segredo que o candidato que recebe o maior patrocínio para a sua campanha ganha as eleições. E quem patrocina o candidato? Eles, os Illuminatis. Às vezes bancam ambos os candidatos, só para haver uma falsa concorrência. Ganha a presidência quem eles realmente querem. Aqui no Brasil, por exemplo, só é presidente quem os Illuminatis deixam. Todos sabem que Tancredo Neves não foi presidente porque eles não quiseram. Glória Maria, a repórter, que o diga. Sabemos também que Lula só chegou à presidência porque fechou com os Illuminatis e já aprovou a nova ordem mundial. Uma nova ordem mundial. Esse é o compromisso dos líderes das maiores potências do mundo, que representam 90% da economia global. Você está falando dos Illuminatis ou da Rede Globo? E você acha que tem diferenças? Você sabe do que estou falando? A Matrix? Você deseja saber o que é a Matrix? Ela está em todo lugar, em torno de nós. Agora mesmo aqui nesta sala. Pode vê-la quando olha pela janela ou quando liga a TV. Pode senti-la quando vai trabalhar. Ou vai à igreja, ou quando paga os impostos. Ela é um mundo que se apresenta aos seus olhos para que não veja a verdade. Que verdade? De que é um escravo, Neo. Como todos, você nasceu cerceado numa prisão que não sente pelo olfato, o paladar ou o tato. Uma prisão para sua mente. Infelizmente, não se pode contar a ninguém o que é a Matrix. Você tem que ver por si mesmo.